Mateus capítulo 21. Versículo 1 E, quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou, então, Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes. Versículo 2 Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela, e desprendei-a, e trazei-mos. Versículo 3 E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. 4 Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz. Versículo 5 Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Versículo 6 Indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara. Versículo 7 Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. Versículo 8 E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. Versículo 9 E a multidão que ia adiante, e a que seguia, clamava, dizendo, Hosana ao filho de Davi, o bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Versículo 10 E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? Versículo 11 E a multidão dizia, Veste é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Versículo 12 E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Versículo 13 E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Versículo 14 Foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Versículo 15 Vendo, então, os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Versículo 16 E disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, o nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Versículo 17 Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Versículo 18 E, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Versículo 19 Avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe, e nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. Versículo 20 Os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira. Versículo 21 Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te, e precipita-te no mar, assim será feito. Versículo 22 Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Versículo 23 E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo, com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Versículo 24 E Jesus, respondendo, disse-lhes, eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. Versículo 25 Ao batismo de João, de onde era? Do céu, ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo, se dissermos, do céu, ele nos dirá, então por que não o crestes? Versículo 26 E se dissermos, dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Versículo 27 Respondendo a Jesus, disseram, não sabemos. Ele disse-lhes, e nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Versículo 28 Mais, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e, dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Versículo 29 Ele, porém, respondendo, disse, não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. Versículo 30 Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e, respondendo ele, disse, eu vou, Senhor, e não foi. Versículo 31 Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Versículo 32 Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram, vós, porém,
vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Versículo 33. Ouvi, ainda, outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. Versículo 34. E, chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. Versículo 35. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, e apedrejaram outro. Versículo 36. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Versículo 37. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Versículo 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-no, e apoderemo-nos da sua herança. Versículo 39. Lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha, e o mataram. Versículo 40. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Versículo 41. Dizem-lhe eles: e dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Versículo 42. Diz-lhes Jesus: e nunca lestes nas Escrituras, a pedra, que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Versículo 44. E, quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Versículo 45. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. Versículo 46. Pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta.